Bíblia, economia e finanças. É porque tem surgido umas conversas por aqui no nosso meio, entre irmãos. E conversas recentemente, e não tão recentemente, eu tenho ouvido conversas nas últimas semanas e meses sobre esses assuntos, e eles vão em lados diferentes e pensamentos diferentes. Nós não vamos entrar em partidos políticos. Na verdade, a grande maioria dos partidos políticos são todos iguais de qualquer jeito, infelizmente. E também nós não vamos entrar em detalhes de programas específicos, não é a nossa intenção de fazer isso. Mas eu queria que os irmãos soubessem que a Bíblia fala sobre isso, e que nós temos uma visão, não simplesmente porque eu fui criado assim, é porque são princípios bíblicos. A Bíblia ensina sobre isso. E é tudo uma questão de cosmovisão, da forma que você enxerga o mundo. Nós como crentes temos duas maneiras de enxergar o mundo. Temos em tudo. Quando nós falamos sobre evolução ou criação, você vê fósseis enterrados, milhares de fósseis em quilômetros de extensão, de camadas. Você pode olhar pelo ponto de vista naturalista, anti-Deus, e você pode falar, olha, bilhões de anos, acho que esses daí foram morrendo e foram se formando, não sei como, isso não acontece hoje, mas... Ou você pode olhar pelos óculos da palavra de Deus e dizer, olha, o dilúvio, né? Olha o que o dilúvio fez. Os fatos são os mesmos. A interpretação depende da nossa cosmovisão, depende do que nós cremos. Dos dois lados. Dos dois lados. Pessoas falam, eu sou neutro. Jesus disse, ou você está comigo ou contra mim. Não existe neutralidade nesse mundo, irmãos. Pessoas que são evolucionistas, eles são anti-Deus, não são neutros, eles são anti-Deus. A Bíblia diz que eles voluntariamente negam o dilúvio. Então é uma cosmovisão. A Bíblia fala, irmãos, sobre a natureza humana. A Bíblia fala sobre governos, sociedades, finanças, trabalho, fala muito. E nós temos que desenvolver uma cosmovisão bíblica em todas as áreas da nossa vida. Você vai falar, então, por que estão ensinando isso? Isso é importante. Irmãos, Deus deu a responsabilidade para nós, pastores, ensinar todo o conselho de Deus. Se não fosse bíblico, nós não ensinaríamos. Se for bíblico, nós temos a obrigação de ensinar. Nós colocamos em estudo, codificamos os princípios, mas de fato, esses princípios que são formados em nós, fazem parte do meu ser. É incrível as coisas que eu creio, o lado que eu decido ir, simplesmente porque eu conheço a palavra de Deus. Eu não estou falando isso com orgulho, eu falo isso louvando os meus pais, que me ensinaram a palavra de Deus, desde o berço. E a palavra de Deus, irmãos, faz parte do nosso DNA. Nós somos salvos, habitados pelo Espírito Santo, e eu fui ensinado as Escrituras desde pequeno. Eu sei o que as Escrituras dizem, e isso me ajuda a decidir, eu vou para esse lado, eu vou para aquele, porque as discussões podem ir para os dois lados, se você não tem princípios bíblicos firmes. Esses estudos vão te dar princípios bíblicos sobre economia, sobre finanças, que vão ajudar, não só a entender o mundo em que nós vivemos, mas também te ajudar na sua vida pessoal. Jovens, isso vai ajudar você até no mercado de trabalho, vai ajudar a sua família com finanças e tudo, porque Deus nos dá princípios para tudo isso. Eu vou falar algumas coisas agora, não por orgulho, isso não estou me gabando agora, mas quando a gente dá um estudo, os irmãos nos conhecem, mas poderia pensar, mas o que você sabe sobre esse assunto? Eu sei bastante sobre esse assunto. Nós sabemos, os pastores aqui e outros, que têm esse conhecimento aqui na igreja, mas faz muito tempo que eu estudo esse assunto. Inclusive faz muito tempo que eu estou preparando esse estudo. Eu não quis dar, para falar a verdade, que é muito trabalho preparar, Nós conversamos, até nossas caminhadas juntos, assistimos vídeos, o pastor sempre está comentando de vídeo que a gente está assistindo, a gente acompanha, discute. Livros, eu tenho vários livros que eu li sobre esse assunto. Eu faço cursos de uma faculdade antiga nos Estados Unidos, chamado Hillsdale College of Liberal Arts. Foi fundado em 1844. Eu faço cursos, esse é meu hobby.
Alguns jogam videogame e eu leio sobre calvinismo e economia, né? Mas eu faço cursos, já fiz vários cursos da faculdade desses assuntos que eu vou falar agora. Eu estou falando, eu conheço esse assunto, não estou me gabando, estou falando que eu sei o que eu estou dizendo, e eu sei o que eu acredito sobre isso. Eu converso de esquerda, marxistas, abertos, e nós já tivemos muitas discussões, eles sabem muito bem o que eu creio, eles até podem falar que, eu sei que você pensa isso, eles já sabem até que eu penso, e já tive conversas. E o David, ele está bem no meio disso daí, rodeado dessas filosofias, e já tem defendido. Eles têm filosofias contrárias ao que nós temos, e eu conheço os argumentos dos dois lados muito bem, eu sei quais que são os argumentos. Não é uma questão simples de compaixão, vocês vão entender o que eu estou dizendo quando a gente for entrando mais no estudo, mas dos dois lados, eu sei o pensamento de pessoas. Se falar sobre capitalismo, pessoas vão dizer, capitalismo é ganância, é ganhar dinheiro às custas dos outros. É esse que você pensa, é isso que pessoas transmitem, é isso que é a ideia errada que pessoas têm sobre a palavra capitalismo. Nós vamos definir. E o outro lado, eles muitas vezes apresentam como se o lado deles fosse um lado de compaixão. Você não se importa com as massas, com o povo, com o sofrimento e tudo isso. Não é uma questão de compaixão, irmãos. Eu vou mostrar por quê, eu vou explicar por quê. Nenhum dos dois lados diz assim, eu quero ver pessoas na miséria, eu quero ver pessoas oprimidas, eu não quero ajudar pessoas. Esse não é o assunto, de quem é mais compassivo. Eu me importo mais com pessoas, você mais com dinheiro. Não é isso. Ao contrário, eu vou mostrar por quê. Aliás, vou falar uma coisa, historicamente, irmãos, eu sei quais dos dois sistemas tira pessoas da miséria. Eu vou mostrar porque, eu vou provar porque, eu sei por quê, porque a Bíblia nos ensina por quê. Nós vamos falar também sobre, não é uma questão de direitos, né, de justiça. As pessoas falam muito hoje em dia sobre direitos, a gente vai falar sobre direitos. Mas não é que esse lado nós preocupamos mais com justiça. Eles falam de justiça social. Vocês vão perceber que a Bíblia, quando a Bíblia fala de justiça, é diferente do que nossa sociedade fala sobre justiça social. Tem que tirar desses e dar para esses que não tem. Isso que nossa sociedade chama de justiça social. A Bíblia já tem outra. Aliás, se você até vê o que Jesus disse aqui em Mateus 25, ele tirou do que tinha nada e deu para aquele que tinha tudo. É estranho isso, né? E Jesus não é injusto, não. É diferente a justiça bíblica do que pessoas estão falando hoje em dia de justiça social. Nós temos que tratar pessoas de uma forma justa, mas não necessariamente igual. E eu vou mostrar o que a Bíblia fala sobre isso. Então, cuidado, você tem que limpar a sua mente. Pessoas falam de lavagem cerebral, irmãos. Quem tem lavagem cerebral é esse mundo que a gente vive, essa sociedade. Quem conhece a palavra de Deus tem liberdade. Conhecereis a verdade, Jesus disse, e verdadeiramente sereis livres. Mas a gente tem muitos preconceitos, muitas ideias, justiça, pessoas têm ideias de justiça, mas eles nem sabem que a Bíblia fala sobre isso. Pessoas têm uma caricatura do que nós chamamos de capitalismo. A gente vai definir esse termo capitalismo, a gente vai definir, mas tem uma caricatura de capitalismo, como se fosse uma forma que oprime pessoas, e aqueles que têm mais oprime os que não têm, e tudo isso. Isso existe, irmãos, mas não existiria num sistema como a Bíblia ensina, capitalismo mesmo. O que pessoas acham que é capitalismo, na verdade é outra coisa, chamado intervencionismo. Intervencionismo. Eles usam o mercado, porque tem que usar, irmãos, todo mundo tem que usar o mercado. É uma lei da oferta e procura. É uma lei que todo mundo tem que usar, mas quando a gente fala de pessoas que às vezes criticam o capitalismo, eles não estão falando de capitalismo na sua essência e pureza, estão falando de intervencionismo. Governo colocando a mão no mercado, decidindo coisas e escolhendo os ganhadores, os perdedores e regulando excessivamente, tal. Isso que é o que causa muitos desses males que pessoas estão falando, e acaba consolidando o poder, né, econômico na mão de algumas pessoas ou companhias, mas isso porque está envolvido com o poder político, a gente vai falar sobre isso.
Mas não é questão disso também, de o capitalismo é ganancioso e o socialismo é super altruísta, só amor para as pessoas. Isso é uma grande mentira. Eu vou provar isso. Aliás, o sistema que mais explora as pessoas não é o capitalismo, só vou dizer isso agora. Eu vou mostrar por quê também. Um sistema é baseado na ganância. A gente vai falar sobre isso. Inclusive, um termo que é usado, até pejorativamente, é a palavra individualismo. Quem já ouviu alguém falar sobre isso? Não, pessoas são muito individualistas. Quem já ouviu falar disso? Você sabia que a Bíblia ensina individualismo? A Bíblia ensina individualismo. E eu vou provar isso, não hoje à noite. Mas você fala, mas então a Bíblia ensina a gente a ser ganancioso? Não. Ao contrário, a Bíblia é contra ganância, avareza. Eu não vou entrar em detalhes agora, que a gente vai falar muito nessas próximas semanas. O livre mercado, eu vou chamar de livre mercado, tem vários nomes, mas o mercado livre força pessoas a pensarem nos outros, achar maneiras de trocar serviços. Você tem que oferecer algo que alguém quer, senão você não vai receber por isso. É uma troca justa. Nem sempre pessoas são bem intencionadas, tem pessoas gananciosas, tem pessoas mal intencionadas no sistema de mercado livre. Só que enquanto os direitos das pessoas, eu vou falar sobre os direitos de pessoas, são protegidas contra o quê? Contra engano, contra roubo, contra mentira, etc. Funciona. Eu vou mostrar por quê. Eles são forçados a pensar nos outros. Constantemente todo mundo está votando com o seu bolso, com o que pessoas querem ou não. Então não é uma questão de um é mais ganancioso que o outro. É só você pensar, você veja países, não tem ganância? O problema é que eles têm poder para fazer coisas que num mercado livre, verdadeiramente livre, não teriam capacidade de fazer. Mas esse negócio de ganância tem nos dois lados. Só que eu acredito que um lado mitiga isso, ameniza a ganância, porque funciona, porque é baseado em leis de Deus. Eu vou explicar por quê. E também eu falei sobre individualismo. Por outro lado, o coletivismo é antibíblico. Eu vou mostrar isso. Não, temos que fazer para o bem comum e tudo isso daí. Vamos falar mais sobre isso. É antibíblico e é perigoso. Outra coisa, assistencialismo. Você não quer ajudar pessoas? É um argumento que jogam, né? Quer que pessoas morram, né? A gente vai falar sobre isso. Eu vou só dizer alguma coisa, deixando um pouquinho de lado o assistencialismo. Eu acredito que um sistema, eu não sei se o Brasil um dia vai ter um desses, um sistema de mercado, de livre mercado, tem sido o maior sistema para levantar pessoas da pobreza e de miséria do que qualquer outro sistema que já foi inventado nesse mundo. Ele deslancha uma prosperidade geral inacreditável. Eu acredito nisso, eu acredito que funciona por causa das leis de Deus e por causa do que Deus ensina. Então, não é uma questão de, eu quero que pessoas sofram, eu quero que pessoas tenham oportunidades de poder crescer e prosperar, eu quero bem para todo mundo. Então, não é uma questão de eu não quero ajudar pessoas. Eu vou falar mais, né, sobre o mercado, livre mercado, mas se você acredita nele, você tem que confiar nele que funciona, e funciona mesmo. Mas também, até o lado do capitalismo clássico, antigo, crê no assistencialismo. Não é que nunca ajuda ninguém e que está caído. Quando os Estados Unidos foi fundado, no começo, eles ajudavam pessoas que tinham um revés na vida, uma tragédia, uma situação. Só que era bem específico, eram duas coisas importantes. Era local e limitado. Local, eu digo, baseado mais no estado, nas comunidades, e não lá o governo central fazendo. Era local, porque tinha muito mais controle, podia ver quem estava usando esses sistemas. E era limitado também, levava em conta as circunstâncias das pessoas, às vezes uma tragédia, ou alguma coisa que impedia essa pessoa de trabalhar. Senão você está simplesmente transferindo as riquezas de uma pessoa, talvez uma pessoa que trabalha duro, ou não, isso, a gente vai falar sobre isso, para outra pessoa, talvez que não trabalha. Isso seria errado, irmãos, isso é pecado fazer uma coisa dessa. Eu vou mostrar. E também esse assistencialismo não era automático.
tinha restrições, até nesse ponto, até eles ajudavam, estou falando anos atrás nos Estados Unidos, eles ajudavam uma mãe solteira, por exemplo, só que eles queriam primeiro ver, você é viúva, ou você teve esse bebê fora do casamento? Se foi fora do casamento, eles iam querer saber, olha, eles podiam até ajudar, mas com algumas restrições, para quê? Para combater essas coisas, porque pessoas usam, abusam de sistemas, e pessoas têm que ter responsabilidade pessoal. Vocês não sabem, tem duas filosofias nos Estados Unidos hoje. Na época do Bill Clinton, ele foi forçado a ir mais, eles falam mais para o centro-direita, ele foi forçado por causa do Congresso, que tomou conta dos republicanos, e ele, por causa disso, para manter até o poder, né, e ser reeleito, tudo, ele precisou ir mais para o centro, e ele trabalhou junto com o Congresso, e uma das coisas que ele fez, ele reformou, né, um programa deles, de assistencialismo, e as coisas que eles mudaram nesse programa foi incrível. Eles fizeram pessoas mostrar realmente a necessidade dessa assistência, dessa ajuda, e eles tinham que provar se eram pessoas de corpo são, né, saudáveis. Eles tinham que mostrar que eles estavam ou procurando um serviço ou estudando, eles tinham que provar isso. Era uma coisa limitada. Esses dias o nosso presidente atual, Obama, alguns anos atrás, ele cortou toda e qualquer restrição. As pessoas não precisam provar nada. Não é de se admirar que cresceu exponencialmente pessoas que estão dependendo agora do governo. São filosofias diferentes. Não é questão que não quer ajudar, não leva em consideração que tem necessidade. Essa não é a questão, irmãos, de qual é o mais compassivo, qual que é o mais que quer ajudar, qual que não quer ajudar. Não é isso. E nem é uma questão de caridade. Não é questão de generosidade, eu vou falar, por que você está falando dos Estados Unidos? Porque, pelos anos, tem sido um país capitalista, e tem razões por causa disso, que eu vou mostrar por quê. E hoje em dia está saindo bem longe disso, dos princípios que foram fundados. Eu vou falar umas coisas, os princípios que foram fundados, foram baseados nesse livro, e eu vou mostrar por quê. Eu sei a história. Pessoas falam da prosperidade daquele país, e tem uma razão por isso, tem várias razões por isso. E obviamente pessoas viram as costas de Deus e começam a deixar a moralidade, o que é certo e os princípios da palavra de Deus, começa a cair, o que está acontecendo. Mas falar de generosidade, eu vi quando teve não sei se foi na Tailândia, quando teve aquele tsunami, eles mostraram os países que contribuíram, não os governos, não o governo em si, pessoas individualmente. Os Estados Unidos, as pessoas de lá, não o governo, as pessoas contribuíram mais do que todos os outros países do mundo juntos. Pessoas nos Estados Unidos são extremamente generosas, até pessoas que eu conheço, pessoas ao nosso redor, e tem uma razão por isso. Eu vou falar mais sobre isso mais para frente. Então não é uma questão de nós queremos ser mais compassivos, né? Temos que cuidar dos pobres. Esse não é um argumento. Nós temos que ver o que a Bíblia diz, nós temos que ver o que ajuda realmente pessoas, e temos que ter uma visão bíblica dessas coisas. Eu falo isso porque eu sei os argumentos de pessoas, eu sei como que é, e não é uma questão de caridade pessoal, eu ajudo, você ajuda, não é isso, ajudar pessoalmente. Irmãos, eu vou falar uma coisa, os pobres nós vamos ter conosco sempre, Jesus disse. Os pobres, quando Maria quebrou aquele alabastro caro, né, e jogou aos pés de Jesus, Judas, né, foi o primeiro a falar, mas podia ter vendido isso e dado aos pobres. Foi o argumento que ele usou. Jesus falou, pobre vocês vão ter sempre. Irmãos, se essa fosse a sociedade mais perfeita e próspera, e trabalho para todo mundo, ainda teria pobres. Infelizmente, quando não é um sistema propício a trabalhar e crescer, pessoas acabam sendo pobres. Pessoas trabalhadoras e lutadoras não conseguem crescer. Mas vamos supor, se fosse um sistema perfeito, para que todo mundo, se quiser trabalhar, tenha oportunidades, mesmo assim vai ter pobres. Não vão ser sempre os mesmos. Tipo nos Estados Unidos, no passado, eles chamavam de upward mobility, mobilidade para cima. Sempre era 10% do país era pobre, mas a diferença é que em 10 anos não eram os mesmos pobres. Em cada 10 anos mudavam os pobres. Então, aqueles que eram pobres em 10 anos já estavam médio para cima, e até os ricos caíam às vezes, investimentos não davam certo, mas não eram os mesmos pobres em cada 10 anos.
E, infelizmente, se você tem um sistema repressivo, é os mesmos pobres para a vida toda. E é mais que 10%. E aumenta. Mas sempre vai ter pobres, no sentido que mesmo se você tem pode ser pessoas que tiveram, entre aspas, azar, né? Uma dificuldade na vida, algo deu errado. Pode ser por pessoas que não querem trabalhar, essa é uma possibilidade também. Pode ser por drogas. Tem muitas razões porque pessoas podem ser pobres, e nem todas as razões são culpa da pessoa. Mas a gente não vai falar sobre quem é mais generoso, quem gosta de dar mais. Eu ajudo, você não quer ajudar, não é isso. A gente vai falar mais sobre a nossa responsabilidade pessoal, como crentes, né, mais para frente. E mais uma vez eu falo isso porque eu sei, é usado como argumento. Eu ajudo, você não quer ajudar? Sim. Não é uma questão disso, de eu sou mais generoso do que você, não é questão disso, é questão de princípios que eu creio na palavra de Deus. Aliás, se pensar bem nisso, né, vocês deviam compartilhar alguma coisa comigo depois do culto, porque a Bíblia diz, aquele que é instruído na palavra, compartilhe de todos os seus bens com aquele que o instrui na palavra. Mas eu não estou pedindo nada. Cafezinho? Tá bom. Pastor, né? Pastor aceita. Mas eu sou como o apóstolo Paulo, eu trabalho com minhas mãos para não ser pesado. E eu sou abençoado também, né? Eu agradeço pelo que a igreja faz, mas essa não é a minha intenção. Mas falar de generosidade, eu vou falar um pouco dos meus pais. Eu cresci num lar super generoso. Não vou falar de mim, eu vou falar deles. E eu quero ser mais generoso também. Eles sempre deram. Irmãos, pelos anos, dinheiro tem passado pela mão dos meus pais. E eu sei disso, que eles não guardaram nada para eles. Tudo que passou. Só você olha aqui, esse prédio aqui, esses blocos e tudo isso aqui, foi dinheiro que foi dado para o pastor, não para a obra, foi dado como presente pessoal do amigo dele, que vendeu um posto de gasolina e falou, você faz o que você quiser. Ele colocou aqui na obra do Senhor. Eu falo isso porque esse é um argumento que tem sido usado. Não, tem que ser generoso, você não quer ajudar. Não é questão de não querer ajudar. Nossa família sempre tentou ajudar pessoas. Eu lembro uma vez que os jovens não tinham condições de ir para o acampamento. Meus pais tinham um dinheirinho que eles iam colocar armários na cozinha. E eles pegaram e falaram, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse dinheiro e vamos pagar para os jovens poderem ir para o acampamento. Sempre, nosso lar, irmãos, sempre foi assim. Esse foi o exemplo que eu tive. O pastor José sabe também, ele tem acompanhado pelos anos. Uma vez eu voltei da escola e eu vi todas as minhas roupas na minha cama. Eu falei, mãe, o que está acontecendo? E aconteceu que a gente tinha um guarda-roupa que meio quebrado, que foi colocado fora. A gente ia pegar outro. E daí alguém levou. Depois de alguns minutos uma senhora apareceu, triste, tocou, alguém levou, eu estou tão triste, porque eu só fui chamar alguém para me ajudar, eu precisava de um guarda-roupa, eu não tenho. E minha mãe já tinha tirado todas as minhas roupas, e lá ia meu guarda-roupa para a rua, né? Graças a Deus a mulher nunca voltou. A minha mãe falou, volta mais tarde, ela nunca voltou. Mas estou falando, irmãos, não é questão de, meu lar foi um lar generoso, que sempre quis ajudar, eu sei disso. Hoje eu sei de pessoas está ajudando hoje a comprar remédios, apoiando. Uma vez um amigo dos Estados Unidos que aposentou e vendeu uma firma de caminhões, ele deu um dinheiro para o pastor, dessa oferta, ele falou, vocês usam para o que vocês quiserem, não falou para usar na obra, falou, vocês usam para o que vocês quiserem. O pastor não ficou com nada daquilo. Ele foi, quem precisa, ele foi vendo quem precisava, ele falou, eu não consigo ficar com dinheiro na mão. Eu poderia dar muitos e muitos outros exemplos. Nós demos presentes, né, para o casal que casou domingo. Esses são exemplos pessoais. Eu observei isso na vida dos meus pais, de generosidade, sempre foi. Eles estão no Brasil, irmãos, por amor. Tá? Então, eu falo isso porque foi jogado isso como uma coisa. Tem que ser generoso. Sim, e nós somos, e temos que ser mesmo. Amém? Compartilhar. Esse casal que casou, o pastor já tinha dado um presente especial. Mas eu vi lá a gente estava comendo, ele colocou mais um dinheiro, para vocês comerem fora. Eu vi e falei, acho que eu vou ter que fazer também. Eu falei, para vocês comerem fora. Né? Mas esse foi o exemplo. Então, irmãos, não vamos falar sobre questão disso. Isso é outra questão na Bíblia.
Nós vimos isso em Tiago, sobre generosidade. Nós tivemos pessoas que vinham à nossa casa pedindo, e tinha uma época que o pastor, nós morávamos na Vila Sérdia, e passava muita gente pedindo comida, dinheiro. O pastor não queria dar dinheiro porque ele não sabia o que ia ser feito com esse dinheiro. Sabe o que políticos fazem, irmão? Imagina um político chegar para você e falar assim: você me dá o dinheiro aqui e eu vou dar para a caridade que eu quiser, tá? Você daria? É isso que nós fazemos. Mas o pastor não queria dar dinheiro porque muitos iriam usar para coisas que não deveriam usar. Então ele combinou com vamos chamar de mercearia, né, da esquina. E ele disse: quando você vê um folheto assinado por mim, você pode dar um pão com mortadela, um suco, né, um lanche. Toda vez que eles vão entregar o folheto, daí no final da semana é o certo com você. Então ele fez isso, começou a dar esses folhetos. No final de semana, irmãos, não tinha muito para acertar lá. Acabou sendo uma coisa que nem custou muito dinheiro. Eles queriam outras coisas também. Eu sei que outros aqui ajudam. Eu já ouvi, alguns falaram, tem pessoas aqui que falaram que até ajudam 2 famílias. Outros que já falaram: eu posso ajudar tal pessoa, eu sei que está precisando. Depende das circunstâncias. Alguns a gente falou: pode, mas faça você mesmo, né? Cuida deles. Alguns ficaram em situações que estavam ajudando pessoas que estavam abusando. Nós tivemos que conversar sobre isso também, ajudá-los. Mas eu sei que tem pessoas generosas aqui, então não é questão disso. E nem foi jogado também: igrejas não ajudam pessoas. Vou falar alguma coisa sobre igrejas, sobre o que a palavra de Deus ensina sobre isso. As igrejas neo-evangélicas, ecumênicas, os irmãos sabem disso, que alguns aqui saíram de algumas igrejas assim. Eles estão bem fortes na área política social, bem fortes nessa área. Tem uma teologia, não estou falando que todos seguem essa teologia, mas chamada teologia da libertação, que é uma teologia falsa. Quando Jesus veio pregar a liberdade aos pobres, eles colocam como se fosse uma liberdade política, e eles vão lutar, né, politicamente para a liberdade de pessoas, de uma forma social. Enfim, é uma falsa, a gente não está entrando nesse assunto, mas é um falso ensinamento, chamada teologia da libertação. Mas você olha para a Bíblia, e olha para o Novo Testamento especificamente, o que Deus falou para a igreja fazer. Você vê, vamos a Mateus 28, 18, esse é o grande mandamento. Alguém lê para nós o grande mandamento? Mateus 28 e 18, 18 a 20. Alguém lê, por favor, Mateus 28, 18 a 20. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder do céu e da terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16, 15 também: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Lucas 24, 44 a 48. João 20, versículo 21. Atos 1, 8. Esse chama-se para nós o que? A grande comissão. Isso que Jesus deu para a igreja. Essa foi a nossa grande comissão. Irmãos, esse é o foco da nossa vida, do nosso ministério, de tudo. Ide, fazer discípulos, ensinar. Tudo que eu vos tenho mandado, inclusive isso que nós estamos ensinando, que é tudo que ele mandou. Essa chama-se a grande comissão. Daí você olha no livro de Atos, como que pessoas interpretaram isso? Você vê Paulo, você vê Pedro. Paulo e Pedro, eles não se envolveram em ações sociais, políticas. Você não vê isso na Bíblia. Eles foram pregando o evangelho, declarando salvação em Cristo, perdão dos pecados, começando igrejas, ensinando a palavra de Deus, ensinando pessoas a viverem. Eles se dedicaram exclusivamente a pregar o evangelho e a implantar igrejas. Inclusive Atos, se você for para Atos, né, capítulo 8, versículo 4, Atos 8, versículo 4, fala daqueles que estavam sendo perseguidos, mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, fazendo o quê? Anunciando a palavra. Isso não quer dizer que não ajudavam, e eu vou falar sobre nossa responsabilidade, não é isso? Mas estou falando do foco da igreja local, da Igreja Batista Manuel. A única obra social que nós vemos mesmo é em Atos 11, quando crentes
estavam passando fome lá na Judéia, por causa da fome por perseguição. Paulo, ele pediu uma coleta para os crentes. Eles estavam passando e pegando uma coleta para ajudar esses irmãos. Inclusive a Bíblia fala, irmãos, se a gente vai fazer coisas sociais, a Bíblia diz, principalmente aos domésticos da fé. Amém? Irmãos, estou dando a palavra de Deus aqui. Então ajudaram. Tinham viúvas na igreja, lembra os primeiros diáconos? E naquela época tinha certas dificuldades com viúvas. E eu não entendo muito bem o que acontecia, mas a igreja parece que tinha algumas viúvas que quase trabalhavam para a igreja, pela igreja, eram cuidadas pela igreja. Se você ver em 1 Timóteo 5, em Jerusalém a gente viu que tinha esse problema também das viúvas, né? Possivelmente pela época, pelo tempo, muitos morriam e elas ficavam sem assistência e tudo mais. E era um problema até para a igreja, até os discípulos, primeiros diáconos, a gente viu que eles deviam servir meses assim para ajudar. Mas 1 Timóteo 5, mesmo assim, veja aqui, Paulo está dando algumas instruções para Timóteo. Ele disse, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Ok? Então mesmo se a igreja vai ajudar, vai fazer alguma coisa, tem que ter critérios, tem que ser de acordo com princípios. Ele estava instruindo Timóteo aqui, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então você vê uma situação que tinha uma viúva, vamos dizer que Dona Laibel fosse viúva, a igreja não podia cuidar dela, porque ela tem filhos aqui, e se nós não tivéssemos aqui, ela tem netos, que deveriam cuidar dela. Irmãos, essa é a palavra de Deus. Ora, aquele que é verdadeiramente viúva, mesmo assim, mesmo se ela cumprisse esses objetos, fala que sim, o que era verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus, e persevera de noite em dia em rogos e orações. Então ela vê essa mulher piedosa, trabalhando com suas orações e servindo ao Senhor. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Se ela estava lá no bingo, no baile, manda pois estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, está falando desses que deviam cuidar ou da mãe ou da avó, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Daí veja aqui, tinha mais restrições. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admitas as mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Enfim. E versículo 13, e além disso, aprendam também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras, curiosas, falando que não convém, no Facebook. Queria jogar isso só para jogar. Hoje em dia não precisa passar em casa, pode ficar paroleiro no Facebook, né? Pior. Enfim, eu não vou falar disso. Depois ele fala dos presbíteros também. Olha aqui versículo 17, os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente que se trabalham na palavra e na doutrina, porque aqui diz a escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. A gente vai falar sobre salário, não hoje. Então, nós vemos isso na igreja primitiva. Eles não estavam envolvidos em obras sociais e políticas, eles não estavam tentando mudar o Império Romano através de atividades políticas, através de pregar o Evangelho, sim. Está pensando no Pedro e João, o homem veio pedir dinheiro para eles, nem dinheiro. O homem lá no tempo pediu dinheiro, Pedro falou assim, e Pedro não estava mentindo, ele falou, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas ele fez uma coisa muito melhor, né? Fez a pessoa andar para ele poder pescar por si mesmo. Você não vê a igreja executando grandes obras sociais, mas eles estavam tratando do coração do problema. Eles dedicaram a vida de ir e pregar o Evangelho, de declarar o arrependimento e remissão dos pecados, como diz Lucas 24, 44 e 48. Se igrejas, eles fazem, eu estou falando, igrejas neo-evangélicas, eles se voltam a isso.
projetos sociais, esse acaba virando o foco dele, mas eles fazem isso em detrimento da palavra de Deus, em detrimento do Evangelho. O foco nosso, irmãos, é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o nosso foco. Alguns anos atrás, um homem aqui na vila, um político, chegou para o pastor e falou que ele queria fazer um trabalho social, ele queria saber se o pastor participaria, a nossa igreja participaria, e meu pai falou, eu participaria nesse sentido, a gente poderia participar lá, mas se eu puder pregar o Evangelho. Ele disse, não é religião, não é envolvendo igreja. Daí ele falou, então se eu puder pregar o Evangelho para essas pessoas, sim. Esse é o nosso foco. Homens do mundo, homens perdidos, eles têm estabelecido grandes obras, projetos sociais, outros grandes projetos, esquemas políticos, mas somente um salvo pode pregar sobre a redenção em Jesus Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo, só nós temos essa mensagem, irmãos. É como se um governador mandasse alguém para uma prisão com uma carta de perdão. Vai para a prisão e dá essa carta que eu estou dando meu perdão para essa pessoa, para ele sair da prisão. Você chega com essa carta e você começa a ver as condições desse homem. Peraí, vamos colocar um colchão aqui para ele, vamos colocar uma coberta, ele está passando um pouco de frio, dê uma comida melhor. Que comida? Gente, dê essa carta de perdão para ele, pelo amor de Deus. Isso que ele precisa. Daí ele sai dessa prisão. Então nosso foco, não que não podemos ajudar, não devemos, mas nosso foco é a grande comissão. E mais uma razão, por quê? Porque sempre a igreja, desde o começo, cria na volta iminente de Jesus Cristo. E Jesus sempre quis que fosse assim. Consequentemente, a igreja não fica assim, vamos melhorar a nossa sociedade, vamos fazer as coisas politicamente melhor. A gente está assim, vamos pregar o Evangelho que Jesus mandou, e ora vem Senhor Jesus. Sempre foi o foco da igreja, a volta de Cristo. Ele não voltou ainda, mas o nosso foco ainda é a volta iminente. Ele pode voltar hoje. Então a urgência, Deus quis que fosse assim, é de pregar o Evangelho. Essa é a urgência, esse é a grande comissão que nós temos, em vez de nós voltarmos para projetos mundanos como foco. São os falsos mestres não regenerados que têm esse foco. A Bíblia fala sobre eles em Filipenses 3, 18 a 21, eles só pensam nas coisas terrenas, porque eles encaram a vida de uma perspectiva natural, em vez de uma perspectiva bíblica. Mas tendo dito isso, a nossa igreja tem ajudado e ajuda. Primeiro que temos vários pastores, que são pessoas também, né? Pastores são pessoas também. Pastores, né? Nossos missionários são famílias que estamos sustentando. Então, lugares diferentes do Brasil e do mundo. Temos ajudado, não só com sustento, mas várias situações. Ela precisava de um remédio caro, e nós tentamos ajudar com isso, com a situação do carro, e outras situações, outras necessidades. Nós ajudamos várias pessoas que estão aqui e que não estão aqui. Você sabe quem é. Pelos anos, quando vimos necessidades, nós não ajudamos pessoas que achávamos que não devíamos ajudar. Recentemente veio uma pessoa por aqui, alguns sabem da situação, um homem forte, tem vários filhos, inclusive tem filhos crescidos que trabalham, e começou a veio aqui, depois começou a pedir dinheiro, e nós conversamos. Não é que a gente não ajuda, não é isso, nós conversamos. A esposa desse homem recentemente foi ordenada como pastora numa igreja pentecostal por aí. Irmão, se vão ordenar ela como pastora, então cuida deles, né? Vim pedir dinheiro aqui, isso é charlatanismo. E temos que ser sábios, não? Então nós não ajudamos. Falamos, não, você tem filhos grandes, sua esposa é pastora, cuidam dela. É pastora, quer dizer, não existe isso, mas já que eles fizeram isso, cuidam dela, né? Irmãos, o amor que nós temos, chás, você acha que chás não ajudam um ao outro? Nós apoiamos jovens casais que estão casando. Se não fosse pela ajuda da igreja, seria difícil para muitos.
começar a vida, né? Fazem chá quando o bebê está chegando. Eu sei que os irmãos dão sacrificialmente, eu sei disso, não é fácil para ninguém. Alguns podem ter mais dinheiro que outros, alguns fazem com sofrimento, com aperta. Pode ser que alguns dão das sobras, eu não sei. Mas Jesus, ele viu aquela oferta da viúva, era 2 moedinhas, mas ela deu muito mais que alguns que falam, eu tenho bastante dinheiro. Se tem tanto dinheiro assim, então dê bastante mesmo. Mas principalmente aos domésticos da fé, como a Bíblia diz. E eu vou falar uma coisa principal que fazemos: pregar o Evangelho, que muda vidas. Tem pessoas aqui, irmãos, que se não fosse o Evangelho de Deus, eu acho que nem estariam mais nesse mundo, ou estariam na sarjeta. Mas por causa do Evangelho, a vida foi transformada. São pessoas dignas de bem, que cuidam do seu lar, das suas famílias, trabalham. O Evangelho transforma, pastor. Por isso eu gosto muito do que eu chamo meu versículo favorito, eu sempre uso, Mateus 6:33. Tem um princípio ali. Vou falar alguma coisa também. Se você crê na palavra de Deus, você crê que você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e Deus vai cuidar de você. Nós cremos nisso, e é um princípio bíblico também. Então as coisas não são tão simples assim, de falar questão de caridade ou isso. Não quem é mais compassivo, quem ajuda mais, não é isso. Mais uma coisa que eu não mencionei, mas é interessante lembrar. Quando você fala de justiça, pessoas falam muito de justiça. Uma das coisas que acontece na sociedade é desigualdade de riquezas, desigualdade. Agora a pergunta é, isso é algo que deve nos preocupar? Não necessariamente. Se a gente se preocupar muito com isso, se alguém tem menos do que o outro tem mais, você está todo preocupado com isso, a Bíblia chama isso de cobiça. Então, esse não é tanto nossa preocupação, e vai ter desigualdade mesmo. Só que 2 coisas eu vou dizer. Se você tiver um mercado livre, eu te garanto uma coisa, eu estou falando com pouco regulamento e impostos e tudo isso, e um governo central controlando tudo, os seus pobres vão ser bem mais ricos do que numa sociedade contrária. Eu digo isso, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu li esses dias que 80% dos, entre aspas, pobres tem ar-condicionado na sua casa. O pastor mencionou uma coisa domingo, ele falou sobre pobre sujo. Ele estava falando no contexto dos Estados Unidos, porque lá, geralmente, se alguém pobre é porque tem vários outros tipos de problemas. Aqui não, né? Infelizmente, às vezes você vê alguém limpo, trabalhador, tudo, e às vezes tem certas dificuldades, é um pouco diferente que lá. Então essa é uma das coisas que lembrar em consideração. A outra coisa, falando sobre caridade, só lembrando da semana passada, é que quando se tem pobres que devem ser ajudados, se alguém tira de você para dar para outro, isso não é caridade. Nem da sua parte, porque foi tirado à força, e nem da pessoa que tirou de você para dar para o outro, porque isso foi uma coisa que eles tiraram à força de outra pessoa, que pertencia àquela pessoa, é sua propriedade. Isso também não é caridade. Então, numa sociedade livre, pessoas ajudam, e podem ajudar e devem, mas a força, isso não é ajudar, outro você nem sabe quem está ajudando. Então são certas coisas que a gente tem que lembrar. A gente vai falar mais sobre isso em outras partes, mas são filosofias completamente diferentes, opostas, de como ajudar pessoas e até como ajudar nós mesmos, nossos lares, nossas famílias. É uma filosofia do mundo, o que o mundo diz, o que essa sociedade ante Deus diz, é uma filosofia bíblica, o que Deus diz, o que Ele espera, o que Ele acha. Eu vou dizer uma coisa, quando você fala de economia, irmãos, é uma coisa muito, muito complexa. Eu nunca vi economistas concordarem. Vocês acham que economia, Sérgio, é uma ciência exata? Se fosse, já resolveriam os problemas do Brasil faz tempo. Está cheio de economistas. E esses economistas têm muitas filosofias e pensamentos. Sabe por quê? A nossa sociedade, irmãos, é muito complexa. A economia do Brasil, sem falar do mundo, é extremamente... Você tem que acordar amanhã e ter um pão na sua mesa.
De onde vai vir esse pão? Um lápis, um mero lápis, você não sabe quantas pessoas, e tecnologia, e produtos, e está envolvido em um lápis que você segura na sua mão. Se você fosse acompanhar de onde vem as partes, a tinta, a madeira, caminhões, trabalhadores, você nem pode imaginar, você pagar lá 50 centavos, nem sei quanto custa um lápis hoje em dia, para ter um lápis. É extremamente complexo. E além de tudo, nessa mistura toda, está algo chamado a natureza humana, que nós sabemos como que é, porque nós temos a Bíblia, e é pecadora, é depravada. Então, quando você considera qualquer sistema político ou social, você tem que considerar a natureza humana, e o que a Bíblia diz sobre isso, e que a Bíblia fala sobre todos esses assuntos, porque Deus sabe o que é melhor, Deus tem a solução para tudo. Deus sabe o que funciona, o que não funciona. Eu fico com Deus, e não com... Eu converso com professores, são extremamente intelectuais, mas estão totalmente errados. Eles têm filosofias do mundo, humanistas, anti-Deus, e não funcionam. A Bíblia funcionaria, porque Deus, eu falei de até as leis que regem isso, irmãos, as leis que regem o comércio são iguais às leis da gravidade, você não pode ir contra, elas vão funcionar se você deixar, porque são leis, como a lei da gravidade, e estão aqui na palavra de Deus. Então, irmãos, eu amo esse livro aqui, é uma questão importante os princípios que vamos aprender vão ajudar a sua família também, vão ajudar o seu lar, vão ajudar a você encarar as coisas da forma bíblica, e acima de tudo, vamos lembrar quando a gente fala sobre liberdade e tudo isso, graças a Deus pela liberdade que nós temos em Jesus Cristo, amém? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Graças a Deus pela salvação que nós temos em Cristo. Se você não é salvo ainda, saiba que, de fato, o homem é pecador, o homem é perdido, o homem é depravado, manchado pelo pecado, mas Cristo, a Bíblia diz, aquele que tinha tudo na glória, a Bíblia diz, por amor de vós se fez pobre. Daí ele viveu uma vida aqui sofrida, depois ele foi e levou na cruz do Calvário os seus pecados, os meus pecados sobre madeiro. Ele se tornou pecado por nós. A Bíblia diz, para que pela sua pobreza enriquecesseis, não dinheiro material, apesar que Deus tem sido tão bom para nós, né? Mas com todas as bênçãos espirituais em glória por Cristo Jesus. Tudo isso, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Falar sobre riquezas, se você não é salvo, se você ainda não confiou em Cristo como seu Salvador pessoal, faça isso hoje, amém? Coloque a sua fé em Cristo, fala, Ele é o meu Salvador, eu confio nele, só nele, não nessa igreja, não religião, e receba Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador, amém? Se você quiser conversar mais sobre isso, bem, a gente conversa mais depois.